Veja por que a saúde de Mojimirim não funciona. CPI da Câmara denuncia o prefeito Carlos Nelson pelos crimes de corrupção, desvio de dinheiro público e plantões fantasmas na UPA de Mojimirim. Um único médico recebeu R$304 mil por plantões que nunca fez. Foram 254 plantões fantasmas pagos pelo prefeito Carlos Nelson. Hoje, eu vim aqui contar que eu protocolei no Ministério Público o relatório final da CPI da UPA. E quero falar das suspeitas de práticas criminosas que a CPI pegou na UPA e que está na mão nesse momento do Ministério Público para averiguação. Primeiramente, vamos falar dos plantões fantasmas. Em janeiro, foram pagos os plantões referentes a dezembro pela primeira vez. Foram pagos 81 plantões executáveis, o que é plenamente factível, porque são 5 plantões por dia e nós tivemos 2 feriados nesse período, que é o Réveillon e o Natal, onde se paga o plantão dobrado. Então, 81 plantões pagos, perfeito, sem problema nenhum. O problema, pessoal, é que em fevereiro, no dia 5 de fevereiro, foi emitida uma outra nota fiscal pela empresa prestadora desse tipo de serviço, cobrando mais 72 plantões no valor de R$ 86.400. Ou seja, em 15 dias de funcionamento foram 144 plantões pagos. Isso é um absurdo, pessoal. Dá mais de 9 plantões por dia. Você, cidadão que frequenta a UPA, que dia você que frequenta a UPA viu 9 médicos dando plantão lá dentro? Isso nunca aconteceu. Então, uma suspeita gravíssima nesse momento de ter ocorrido pela primeira vez o pagamento de plantões fantasmas. E por que eu falo pela primeira vez? Porque além desse, também teve o caso do responsável técnico da UPA. O responsável técnico da UPA, que é um doutor em específico, recebeu durante diversos meses, ao ponto de, no total, somado todos os meses, chegamos ao valor de R$ 304.800. Acontece que esse cargo nunca existiu. O responsável técnico, ele é quem faz a representação junto ao conselho. Pasmem, pessoal. Essa CPI descobriu que nunca, isso estamos falando do segundo semestre agora, de 2019, nunca sequer foi feito um pedido, um protocolo de regularização da UPA junto ao Conselho de Medicina. Ou seja, a UPA não existia perante o Conselho. Se a UPA não existe perante o Conselho, como nós podemos ter um responsável técnico? Começou errado daí. O responsável técnico, pessoal, ele tem algumas responsabilidades, né? Uma delas, além de representar junto ao Conselho, que não foi feito, é criar e manter as comissões ativas dentro da UPA. Quais comissões são essas? Comissão de Ética Médica. Não existia. Comissão de Controle de Infecção. Não existia. Pessoal, não existia uma comissão de controle de infecções até o segundo semestre do ano passado. Você imagina se não fosse a CPI ter descoberto isso? O que seria de nós em tempos de Covid, de coronavírus, sem uma comissão de controle de infecções? Olha que absurdo, pessoal. Ou seja, de tudo que um responsável técnico tem como responsabilidade, a única coisa que o doutor em questão fazia era a escala médica. Mas mesmo aí, uma suspeita gravíssima de irregularidade. Como não existia em lei o cargo de responsável técnico, foi feito um cambalacho pelo consórcio para pagar pelo responsável técnico. Esse cambalacho foi a criação de plantões fantasmas mais uma vez. Foram pagos entre 14 e 18 plantões fantasmas, dependendo do mês, totalizando, vou relembrar, hein, pessoal, R$ 304.800. Ah, e tem mais que eu acabei esquecendo de falar anteriormente, pessoal. O médico responsável técnico, ele não poderia estar no cargo de responsável técnico. Aliás, até suspeito que é exatamente por isso que ele nunca tentou regularizar junto ao consórcio. Como ele já estava recebendo como responsável técnico, qual era o interesse dele em protocolar algo no CREMESP que de imediato cortaria o seu salário de mais de R$14 mil por mês? Nunca, né? E foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele já era responsável técnico por 2 outras unidades de saúde em outras cidades. E o Conselho de Medicina não permite o mesmo médico ser responsável técnico de mais de 2 unidades.
e a UPA seria a terceira no caso dele. Então ele estava totalmente irregular como responsável técnico aqui na UPA de Mojimirim. E aí eu pergunto para vocês, com tudo isso, plantão fantasma pago em dezembro, um RT que não podia sequer ocupar o cargo de responsável técnico e que não fazia as funções de responsável técnico, uma UPA sem credenciamento junto ao órgão de classe, ao órgão médico responsável. Como nós vamos dizer que o gestor pleno da saúde da cidade não sabia disso? Carlos Nelson Bueno. Ah, mas o gestor pleno não sabia, porque ele estava distante, quem administra a UPA é o consórcio. Verdade, pessoal, é o consórcio. Vocês sabem quem era o presidente do consórcio desde janeiro de 2018? Senhor Carlos Nelson Bueno. Como que o presidente do consórcio intermunicipal de saúde não sabia de tudo isso? Mas tudo bem, vamos dizer que se aceite que ele não saiba. Quem paga o consórcio? Prefeitura municipal. Quem assina o cheque? Não fiscalizou o consórcio? Vamos lá, pessoal. Carlos Nelson era presidente do consórcio, deveria já saber como presidente do consórcio das coisas que estavam acontecendo ali dentro. Não sabia. É o responsável por fiscalizar os pagamentos feitos para o consórcio. Também não sabia. Não tem como o prefeito não saber das coisas erradas que estavam acontecendo dentro do consórcio intermunicipal de saúde. A única possibilidade real é ou ele sabia ou ele não tinha competência para gerir a saúde tal qual ele estava gerindo, para gerir o UPA tal qual ele estava gerindo. Então esse é meu posicionamento e vamos esperar o prosseguimento dessas investigações para ver no que isso tudo vai dar. Obrigado pela atenção, um grande abraço a todos.